Bom, nós estamos aí há poucos dias, 40 dias, do prazo para que quem vai disputar a próxima eleição se desincompatibilize do cargo que ocupa. Daqueles que ocupam cargos públicos, né? Exatamente. O que pode acontecer? O que está por vir aí nesse cenário político tão tenso dos Olha, próximos Marcelo, dias? já está acontecendo uma ansiedade aí, uma pressa, né, entre os políticos que ocupam cargos públicos. Nesse sentido, eles estão preocupados em buscar essa definição. E a coisa pior que tem na política, Marcelo, você sabe muito bem disso, é a pressa, tá? E são decisões destemperadas. Falta mais racionalismo. A política carece disso. Mas muitos estão apressados, preocupados com os prazos. Alguns prazos estão vencendo. E o primeiro prazo que vence é o dia 6 de abril, 6, 7 de abril, em que os políticos que ocupam cargos públicos, como governador, prefeito, ministro, secretário de Estado, têm que deixar o governo se quiserem participar, disputar as eleições de 7 de outubro deste ano. Portanto, 6 meses antes, 7 de abril, eles têm que estar desincompatibilizados. Então, no caso do PT, do governador Fernando Pimentel, existe essa ansiedade em definir se ele será realmente o candidato ou se ele pretende disputar outro cargo, por exemplo, como o de senador. Se ele não deixar o governo no dia 7 de abril, é porque ele vai disputar o governo, vai disputar a reeleição ou ficar no mandato até o final dele, cumprir o mandato sem deixá-lo antes da hora. No outro caso, também nós temos aí o envolvimento da aliança dele com o MDB, que antigamente há poucos dias era PMDB. Então voltou a ser o MDB. Também havia uma indefinição ali se esse partido se ele vai realmente reeditar a aliança com o Fernando Pimentel para as eleições deste ano, ou se teria candidato próprio. O que é curioso é que houve a disputa interna, uma votação, para saber se haveria candidatura própria ou não. Venceu a tese da candidatura própria, mas aqueles que venceram, o grupo que venceu a tese da candidatura própria, não tem candidato próprio. Vai sim reeditar a aliança com o Pimentel. Por isso, o pré-candidato, o único que havia dentro do MDB a governador, o deputado federal Rodrigo Pacheco, vai deixar o partido. É outro motivo de pressa, ansiedade aí, que o Rodrigo Pacheco tem que deixar o partido até o dia 6 de abril para se filiar em outro para ser o candidato a governador. Sabemos que as conversas estão bem adiantadas com o DEM, o Democratas. E tem também o prefeito Alexandre Calil, né? O que é curioso, né, Marcelo? Ele sumiu há um ano e pouquinho, alguns meses, né? Uhum. E tem uma pressão do partido para que ele saia como candidato a governador. Na sua avaliação, disputar um outro cargo eletivo, estando no poder há apenas um ano e meio, quase 2 anos, isso é bom ou é uma empreitada de alto risco hoje? A gente poderia até avaliar esse mérito, Marcelo, mas tudo não passa de uma marola. O que é curioso em tudo isso é o prefeito Alexandre Calil, prefeito do PHS de Belo Horizonte, se permitir usarem o seu nome, lançando o seu nome a uma pré-candidatura. Sabemos que isso é uma mentira, né? Porque o Calil não é pré-candidato a governador, embora tenha condições, tenha popularidade, tenha até intenções de votos para isso, mas ele não é pré-candidato. Mas o prefeito se permitiu fazer parte dessa encenação política, esse jogo político, logo ele que se dizia apolítico e que não gostava de fazer manobras políticas. Com isso o que acontece? A reação dele, ele não disse que é candidato, que aceita a missão, que aceita a proposta, não, mas ele se deixou levar, não disse que não é candidato, a sua reação contribui para ajudar a enganar a população e também ajudar aí a contribuir aí para tumultuar esse início de processo eleitoral em Minas Gerais. Mas e no caso da oposição? Como chegar ao Palácio da Liberdade? Mas a oposição, ao contrário dos rivais que nós citamos aqui, não tem esses prazos eleitorais. Eles podem decidir mais à frente, enquanto os outros têm que decidir, eles até avaliam melhor o quadro. Quem pode esperar mais, avalia melhor. Quem não pode, se vira e decide logo. Mas a oposição tem mais tempo, ela pode resolver isso até julho deste ano, aí, porque não tem cargo público. Se o senador Antônio Anastasia, for convencido a ser o candidato a governador, ele tem prazo até julho para resolver sobre isso. Caso contrário, eles vão decidir quais são as alianças. Rodrigo Pacheco vai para o Democratas, como é que se organiza, se recompõe aí o nome de Pacheco na oposição. Então a oposição tem prazo para isso. A pressão vai crescer nos próximos dias, nos próximos meses, até julho, como falamos aí, sobre o senador Antônio Anastasia, porque querem que ele seja o candidato, porque ele está muito bem cotado nas pesquisas aí, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tem até o dia 6 de abril para deixar o cargo para ser, como ele pretende,
candidato a presidente da República, ele está pressionando aqui a Anastasia para ele ter aqui um palanque forte em Minas Gerais. É isso aí. Obrigado a todos e até a próxima.